Programa em Pauta no ar. Hoje o nosso bate-papo é com o vereador Paulo Galtério, do PSB, no gabinete 31 da Câmara Municipal. Vereador, muito obrigada por receber o Programa em Pauta aqui no seu gabinete. Eu que agradeço você vir até aqui. Lembrando que o nosso programa apresenta a produção legislativa dos vereadores e nós vamos começar falando sobre uma moção que o senhor protocolou na Câmara, que apela à Comissão de Constituição e Justiça pelo veto do projeto que libera para a população o uso de armas de fogo. Vereador, por que o senhor é contra esse projeto? Bem, quando você fala em permitir que uma pessoa manuseie uma arma de fogo, são dois requisitos para essa pessoa. Primeiro, ela está preparada psicologicamente para usar uma arma. E, em segundo lugar, ela tem que saber usar esse equipamento, a arma de fogo, né? O policial que vive da profissão e do poder de polícia, ele recebe todo um treinamento para utilizar uma arma. E o preparo dele psicológico é para o uso dessa arma em defesa, não só dele, como do Estado. Então, num país em que nós temos hoje 62 mil mortes por homicídio, isso em todas as esferas, né? Em todas as espécimes de homicídio, não acredito que seja a solução armar a população, né, com o objetivo de diminuir a violência. Eu acredito que com mais armas na sociedade, né, maior o número de mortes. E a gente tem que pegar o exemplo dos Estados Unidos hoje, que eles não sabem como controlar as armas no país, né? Eles querem diminuir a quantidade de armas e não conseguem por vários motivos. Primeiro, uma resistência da população e, em segundo lugar, por causa da cultura. Então, se nós criarmos uma cultura de que o cidadão, para se defender, ele não precisa do Estado, né, eu acredito que traga muito mais prejuízo para a sociedade do que benefícios. E esse é um projeto de lei que está em tramitação. Em que pé que ele está? Sim, ele está tramitando no Congresso Nacional, né, ele vai ser levado à votação e depois à sanção presidencial. Mas nós temos que lembrar que nesse projeto existe o interesse da indústria bélica e armamentista americana de vender mais arma num país com quase 210 milhões de habitantes. Então, assim, existe a indústria do medo, né, que é a indústria que diz que se o sujeito tiver uma arma, né, que ele está protegido. E, na verdade, qual que é a vantagem do bandido com relação à vítima? É o efeito surpresa, né? O próprio nome assalto já significa surpresa, estou te surpreendendo, né? E é isso que nós temos que diminuir, né? Diminuir essa facilidade que o bandido tem de surpreender a vítima, né? E nem sempre a reação da vítima com uma arma de fogo, né, ela vai ser uma reação ideal para aquele momento, né? Por isso que a gente diz, né, os dois requisitos: a pessoa psicologicamente preparada, né, e apta a utilizar o equipamento, que a gente chama arma, de acordo com o seu direito de defesa, né? A gente tem que analisar todos esses fatores antes de permitir que o cidadão saia armado por aí, por qualquer motivo, saia atirando um no outro. É complicado essa relação. Então, agora a moção do senhor vai chegar até eles, vai ser lida e, sim, da mesma forma de outras cidades, né? A gente precisa entender como moção, o telespectador que está nos assistindo, a moção é um pensamento, é um ponto de vista, né? Quando nós aprovamos aqui, o vereador apresenta uma moção, né, nessa casa, é um ponto de vista da sociedade campineira, é um esclarecimento da sociedade campineira que ela se opõe, né, à liberação das armas para a população como forma de, supostamente, diminuir a violência. Então é isso, a moção, desde que aprovada pela sessão aqui dos parlamentares, é o pensamento
da cidade de Campinas com relação a um tema que vigora atualmente numa discussão de um projeto aqui no território brasileiro. Agora vamos aguardar, né, vereador, continuar acompanhando para ver como vai seguir esse projeto. Sim. E continuando nas atualizações do senhor fez um projeto de lei, né, protocolou, que autoriza o Poder Executivo a contratar médicos pediatras para as UPAs aos finais de semanas e feriados. Como que isso acontece hoje no município? Então, olha, infelizmente, né, o número de pediatras formados no país e com especialização em pediatria tem diminuído e muito. Então nós não temos mais médico pediatra. Os médicos que nós temos hoje na prefeitura já são médicos antigos na profissão, que têm um grande conhecimento, mas assim, eles não querem trabalhar aos finais de semana. Não digo todos, uma grande parte não entende que para eles não querem mais trabalhar. E a prefeitura não consegue contratar pediatras porque nós não temos disponível no mercado de medicina pessoas com essa especialidade. Então, o que eu quero nesse projeto? Que o médico que for prestar concurso, né, para pediatria, primeiro que ele tenha um salário maior do que os outros, porque ele vai trabalhar na periferia. O que acontece na periferia? A diferença de um médico da periferia e de um médico, normalmente, dos centros mais próximos, né, dos locais mais próximos do centro da cidade, assim, o número de crianças na periferia é muito maior do que no centro. Então, o trabalho dele é muito maior. Em segundo lugar, o médico na periferia está sujeito a diversos riscos, né, até de atendimento, pessoas, né, a distância também é um fator prejudicial. Por exemplo, o médico chegar num PA Campo Grande, ele demora coisa de 40 minutos a 1 hora de carro. E o que vem no centro, não. Então, o que nós precisamos? Que a pessoa, quando for contratada, ela vai ser contratada para trabalhar nas unidades, nos prontos atendimentos. Então, ele já sabe que é para ir para lá. Já sabe que vai ganhar mais para isso. E já sabe que vai ter que trabalhar nos plantões e finais de semana. Então, a regra do jogo fica clara para todo mundo. Porque hoje, o que os médicos da prefeitura fazem? Eles têm uma carga horária na semana a cumprir, mas eles colocam essa carga horária durante a semana e não querem no final de semana. Aí o que o coordenador do posto de atendimento faz? Ele acaba não criando confusão com o médico, porque se ele criar problema, ele perde o médico até de semana que o médico vai embora. Nós já temos poucos médicos, então ele prefere, olha, é melhor não ter médico no final de semana, no pronto atendimento, né, do que não ter médico a semana inteira. Então é uma discussão assim complicada, porque é ausência de médico em todo o conjunto da sociedade. Mas essa questão é uma questão que... E outra coisa, o problema é que com a ausência de médico nos prontos atendimentos, quem sofre com isso é o Hospital Mário Gatti, que sempre tem o médico pediatra. Então acumula um número de atendimentos no Hospital Mário Gatti. E o pronto atendimento, em tese, era para isso, para filtrar os atendimentos do Mário Gatti, que é um hospital de alta complexidade. Então é esse o motivo de apresentar esse projeto. Sobrecarrega alguns profissionais e quem sai perdendo é a população. É a própria população, porque a pessoa vai até o Mário Gatti, se ela tivesse que esperar 40 minutos, 1 hora, ela vai esperar 4 ou 5 horas, porque se afunilou todos os prontos atendimentos da cidade, que são 4 agora com o Cardonense, mas são 3, vão todos para o Mário Gatti. Aí dá esse problema da pessoa reclamar da demora na espera. Apesar que, com relação à unidade do São José e à unidade do Padre Anchieta, os problemas com pediatria são menores. Nós temos que relevar isso. Para quem chegou agora, nosso programa em pauta hoje conversa com o vereador Paulo Galtério, do PSB. Nós estamos falando sobre a produção legislativa do vereador. E vamos falar também, vereador, sobre um projeto que o senhor protocolou que dispõe sobre a identificação de veículos oficiais a serviço do poder público. O que diz essa proposta? Olha, o que significa isso? É disponibilizado aqui aos vereadores um veículo para fazer o trabalho legislativo. O vereador, ele não trabalha como se fosse numa fábrica, em que ele entra às 7 da manhã e para às 17 horas. Então, o vereador, no seu trabalho legislativo, ele trabalha à noite, ele trabalha aos sábados,
ele trabalha aos domingos, não tem horário, assim como a sua assessoria também. Nós temos inauguração com o prefeito dia de sábado, dia de domingo. E a identificação, o que a população pensa da identificação? Acha que aquilo é uma forma de controlar o uso do veículo. Nós temos hoje, acredita a prefeitura, mais de 1000 veículos na prefeitura, né, que têm identificação e nem por isso são controlados. Agora, a diferença com relação ao vereador é que, assim, quando você entra numa comunidade violenta e as periferias são violentas, o vereador, por ter identificação, pode ser confundido com outros poderes, poder legislativo, poder judiciário, e pode ser vítima de uma violência. Então dá a impressão que, se tirar a identificação, nós vamos fazer o que a gente quer fazer. Não é assim, porque tem outras formas de controle do veículo. Nós temos rastreador, tem uma série de formas de controlar. E eu entendo que a identificação hoje dos veículos dos vereadores é uma forma da pessoa achar que ali tem uma autoridade, e de fato, normalmente, tem mesmo, e aquilo poder trazer em risco. Nós tivemos um caso de uma vereadora no Rio de Janeiro essa semana que foi morta, né, num atentado. Aí vão falar assim, não, mas o carro dela não estava identificado. E de fato não estava mesmo, e nem precisaria estar, porque foi um ato premeditado. Alguém que queria fazer um ato de violência com ela já tinha preparado. Mas quem está com o carro identificado pode ser vítima de um ato não premeditado, daquele acidente, ou um conjunto de pessoas, ou um ladrão, alguma coisa que pode tentar um ato de violência por identificar naquele carro uma autoridade. Então é essa questão que a gente precisa ver. Não é que se não está identificado, se está, é que nós, estando aí 11 horas, meia-noite, o vereador, ou no sábado e domingo, né, a gente fica à mercê da pessoa saber que ali tem um vereador, né? Não é um funcionário qualquer, um carro daquele, é um carro do vereador, né? E uma outra questão também, muito importante, é que as pessoas, quando veem o carro do Poder Legislativo aos sábados e domingos, elas acham que o vereador está passeando, saindo com o carro, quando na verdade ele comparece a diversas comunidades, ele colhe demandas que as pessoas só conseguem ter contato aos finais de semana, porque de semana as pessoas trabalham. Então você está, às vezes, já aconteceu muitas vezes com a gente, de estar andando com o veículo, né, e a pessoa fala, está passeando com o carro, o que é? Mas ela não entende que o trabalho do vereador é um trabalho diferenciado. Por isso, para evitar esses constrangimentos, esses problemas, a gente acha que, olha, é momento de repensar essa questão de se colocar uma identificação no carro. Hoje o risco é muito grande da pessoa ser vítima de uma situação não esperada. Por isso que eu digo, a situação da vereadora do Rio de Janeiro talvez não fosse esperada pela vítima, mas pelos seus algozes já era preparado. Mas nós não, nós podemos estar... Eu já tive caso de visitar lugares em que o bandido correu para dentro porque não sabia que era o carro, que ele estava sendo procurado. E se ele resolvesse ali uma tentativa? Então, assim, não ficou bem explicado pela imprensa. A imprensa, quando coloca um ponto de vista, é só um lado. Mas precisa ver todo o entorno para aí a gente discutir se é correto ou não. Com certeza, até porque o senhor propõe outras formas de fiscalização. Formas, não há dúvida, tem muitas formas. E vou dizer mais uma coisa com relação aos veículos da Câmara, que a gente tem ideia que o melhor vereador é aquele que gasta pouco combustível, porque ele economiza combustível. Quando, na verdade, se ele gastasse todo o combustível que ele tem direito, mas fizesse o trabalho parlamentar dele, seria muito melhor gastar tudo e fazer o seu trabalho. Então a gente vê o princípio da economia pelo menos e não pelo mais. Porque muitas vezes o vereador ele anda mais, ele produz mais com o veículo, né, e acham que porque ele gasta mais combustível, ele é a pessoa que está dando mais prejuízo à Câmara. Então são formas de pensamento que nós precisamos mudar aqui na cidade de Campinas. E é muito importante usar esse espaço do programa para o senhor esclarecer, sim, né? Sim, é isso que eu estou dizendo para você. Senão vem um ponto de vista, às vezes até de um jornalista contrário ao trabalho dos vereadores e lança aquilo e a imprensa acaba colocando isso como verdade absoluta. Vereador, o tempo do nosso programa está acabando. Sim. Eu quero agradecer muito a participação. Obrigado. Sempre que o senhor tiver qualquer novidade, chama a gente volta aqui no gabinete. Eu que agradeço a TV Câmara, eu sempre digo que eu sempre estou disposto a tratar de todos os tipos de assuntos, desde os mais espinhosos até os mais simples, que é o papel do vereador, né, falar sobre os seus projetos.
né? Então eu fico o meu agradecimento, né, pela TV Câmara, pela forma que ela conduz os nossos trabalhos, pelo apoio que vocês aqui, que fazem esse trabalho com a gente da TV, nos dão. Eu agradeço a população de Campinas, agradeço a você, agradeço a todos que nos auxiliam aqui da Câmara e digo que a TV Câmara hoje em Campinas, a população está aprendendo a gostar dos vereadores através da TV Câmara. Muito obrigada, vereador. Tá bom? Obrigado. E vocês de casa, se quiserem rever esse ou outros programas da TV Câmara, eles ficam disponíveis no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.